seu amor que nos resgatou, que nos amou primeiro, que nos trouxe até aqui, que nos trouxe vida, que nos traz paz, alegria. Nós somos tão gratos, Senhor, por sermos resgatados da nossa cegueira. Nós não enxergávamos como era o mundo, como eram as coisas. Nós aprendemos com o mundo que não tem nada para nos ensinar. Nós aprendemos com o mundo como viver, mas por causa da sua graça e misericórdia, nós somos resgatados do nosso antigo estilo de vida. E hoje nós vivemos para o Senhor, Pai, por causa do seu amor, não por uma obrigação, não de uma maneira de escravidão, mas porque nós nos entregamos ao Senhor. Cristo se entregou por nós e nós nos entregamos em resposta, não por obrigação, mas porque o amor de Cristo nos constrange a amarmos da mesma forma que somos amados. Eu oro, Senhor, por essa compreensão desse amor sendo derramado nos nossos corações. Aleluia. Sabe, irmão, o mundo lá fora é muito duro. E o amor de Deus às vezes pra gente parece bom demais para ser verdade. As palavras de amor parecem boas demais para ser verdade. Eu sei que muitos de nós chegamos e ficamos meio desconfiados, né? Será que é assim mesmo? Será que Deus em algum momento vai me decepcionar? Será que as pessoas vão me decepcionar? Irmãos, pessoas podem te decepcionar, mas o Senhor nunca vai te decepcionar. E para cada um que te decepcionar, vão ter 10 para te amar. Pessoas podem nos decepcionar, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Obrigado, Senhor. Eu oro por uma compreensão desse amor, por uma esperança viva, crescente no nosso coração, Senhor. Por essa convicção de um futuro, assim como nós cantamos no início hoje. Esqueça o que ficou para trás, porque tem algo novo. E tudo que existe de novo para a gente é melhor. Nós somos nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. A novidade é esse amor. A novidade é um amor que a gente aprende a experimentar de maneira crescente no Senhor. Aleluia. Eu oro, Senhor, por essa palavra, por esse povo, por corações completamente conectados no Senhor. Eu me submeto à unção do Seu Espírito para poder ministrar aquilo que está no seu coração, Senhor. E aquilo que vai alcançar até os corações mais endurecidos. Eu creio na Sua palavra trazendo certeza, convicção a cada coração. Eu creio na Sua unção trazendo uma paz que excede todo entendimento. Eu creio na Sua unção despedaçando todo o jugo que tínhamos com o mundo ou com qualquer associação que nos traga prejuízo. Nós queremos colocar os nossos olhos, corações, pensamentos conectados àquilo que está no seu coração, nos seus olhos e nos seus pensamentos, Senhor.
Obrigado, Pai, por mais uma noite maravilhosa, por um final de semana maravilhoso, por uma semana maravilhosa. Nós cremos que a nossa vereda, o nosso caminho, está sendo de fato como a luz da alvorada, ficando cada vez mais claro, cada vez mais visível, até chegar o dia perfeito de uma luz que nunca vai se extinguir. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigado, gente. Glória a Deus, boa noite. Estão bem? Deus é bom. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu o melhor lugar nessa noite. Abra comigo em Mateus capítulo 23, versículo 23 também. Mateus 23, 23. Todo mundo achou? Glória a Deus. Está escrito assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Amém? A gente sempre fala sobre esse versículo, muitas vezes ligado em dízimos e ofertas, né? De fato, Jesus fala sobre a gente praticar os dízimos, e assim como os fariseus, né? Eles dizem que eles faziam isso de maneira bem religiosa, né? O dízimo do endro, do cominho e da hortelã, Jesus coloca isso como a riqueza dos detalhes, né? Endro, cominho e hortelã são temperos, né? São coisas bem pequenininhas, né? Então, assim, até eu tenho um pouquinho de cominho, eu separo 10% e dou no templo, né? Muito, muito específico. Mas o que a mensagem que Jesus está trazendo é que existe algo mais importante do que a nossa prática religiosa, até mesmo do que a nossa obediência em prática religiosa, que é o motivo pelo qual nós fazemos. Não importa que a gente faça coisas, importa o motivo pelo qual nós fazemos essas coisas. Amém? É claro que eu devo fazer coisas, eu devo ter uma atitude externa. Nessa mesma sequência, no verso 24 ele vai dizer: guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem o camelo. Quem gosta de comer mosquito aqui? Não. Então a gente deve coar mosquitos também. A gente só deve tomar cuidado para não coar mosquito e engolir camelo, ou seja, para a gente não deixar de fazer algumas coisas que são pequenas em relação a outras coisas maiores. E aí, no verso 25 ele vai dizer: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Então olha que interessante, é possível alguém ser praticante de dízimos, alguém ser um dizimista e ainda ser uma pessoa gananciosa, não é? Olha que coisa esquisita, porque para mim, se eu for pensar com a minha cabeça humana, um ganancioso, ele tem 3 escorpiões em cada bolso.
E ele jamais vai fazer algo nesse sentido. Agora, o judeu, ele tinha um temor em relação a praticar as coisas do jeito errado. E, na verdade, ele já tinha uma história e um medo, e hoje muitos de nós também têm esse medo, de não ser fiel no dízimo e, por causa disso, sofrer um prejuízo ainda maior do que os 10%. Então, é muito possível que alguém seja um dizimista fiel por cobiça e ganância. Alô? Não é possível? É um raciocínio simples. Se eu deixar de dar isso, eu vou perder mais ainda. Então é melhor eu garantir aqui, que aí eu fico resolvido com o Senhor. Alô? Veja como é possível você fazer algo que é bom para o reino, porque é bom para o reino que você seja generoso com o reino, que você seja fiel, amém? Mas isso pode ser um prejuízo e um dano não só para você, mas um dano na questão da cultura do reino, a cultura da igreja, que tem uma parte que é mais importante, que é a justiça, a misericórdia, e a palavra que está traduzida como fidelidade, se você for ler a versão revista e atualizada, vai estar traduzido como fé. Então, a justiça, misericórdia, ou fé, ou fidelidade, que é a mesma palavra, a palavra pistes. Já falamos aqui várias vezes sobre esse assunto. Fé e fidelidade no conceito bíblico são duas coisas que andam juntos. Amém? Não existe você dizer que tem fé se você não permanece fiel. Da mesma maneira, não dá para ser fiel se não for pela fé. Então, essa fé e essa fidelidade, de fato, a palavra diz que o justo viverá pela fé. Amém? Ou por sua fidelidade, né? A mesma palavra. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé, ou sem fidelidade, sem essa pistes, é impossível agradar a Deus. Então, de fato, a fé é muito importante para que a gente possa agradar a Deus. Amém, gente? Justiça, o caráter de retidão, a gente fazer as coisas pelo motivo certo, muito importante. Muito importante. Eu, por exemplo, dar o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, né, de todas as minhas rendas, de tudo que chega para mim, pelo motivo certo. Por ser uma questão de ser o certo a ser feito. Porque eu reconheço o Senhor e não porque estão me obrigando a fazer algo, ou porque eu estou com medo de perder. Ai meu Deus, então será que se eu não der vai vir um devorador, então para que o Senhor repreenda o devorador eu vou... Não, gente, não é por isso. O problema não é esse, o motivo não é esse. A gente faz porque é o que tem que ser feito. A gente faz porque é o justo. Mas algo que a gente costuma negligenciar ou não entender muito bem, e eu creio que talvez seja uma das coisas, né, que faltava muito no fariseu, é a misericórdia. Amém? Diga misericórdia. É estranho, por que a gente fala assim, né? Misericórdia. Misericórdia. Parece que tem alguma coisa ruim que aconteceu, né? Você fala misericórdia. E a palavra, ela pode perder a potência dela se ela é usada de outra maneira, não é? Isso é feito em várias palavras são assim. A palavra caridade, por exemplo, se você pegar umas bíblias mais antigas, lá em 1 Coríntios 13, está dizendo caridade, ao invés de amor. Caridade foi uma palavra que perdeu a potência dela. Porque a palavra caridade, quando ela há 200, 300 anos atrás, ela significava esse amor superior, esse amor completamente doador. E aí as pessoas que eram realmente caridosas, que amavam de maneira superior, eram as pessoas que se doavam pelo próximo, que faziam coisas que ninguém faz, né? A igreja, na história da igreja, a igreja foi responsável por construir leprosários. As pessoas não queriam estar perto de gente com lepra. E era uma atitude extremamente caridosa, extremamente de amor sacrificial, né? Você simplesmente fazer algo por realmente alguém que não pode te pagar de volta. É um coração realmente entregue, generoso ao Senhor. Amém?
Mas com o tempo, caridade, para a gente, virou dar esmola. Então a palavra perdeu a potência dela. A palavra amor também, ela está nesse risco de perder essa potência. Porque hoje, para a maioria das pessoas, amar significa deixar a pessoa fazer o que ela quiser da vida dela. Amar significa, em vários momentos, um respeito. E é claro que quem ama, respeita. Amém? Do mesmo jeito que quem ama é caridoso. Mas o amor do tipo de Deus é um amor que vai estar muito ligado à generosidade. Não estou dizendo generosidade somente de dar dinheiro. Quando a gente pensa de alguém é generoso, a gente imagina alguém no modelo Silvio Santos, né, jogando dinheiro pela plateia. Ou alguém que sempre está pronto para repartir alguma coisa que tem. Mas generosidade, ela está muito além de dinheiro. Generosidade, ela está ligada ao seu sentimento em relação às outras pessoas. Se eu tenho algo e qualquer coisa, pode ser material ou não, que possa acrescentar algo na vida do meu irmão, e eu me disponho a fazê-lo, isso é generosidade. Amém? Nós podemos ser generosos, por exemplo, com conselhos. Sabe, tem um jeito que as pessoas ignoram a generosidade, é quando você vê alguém cometendo um erro, que vai acabar com a vida dela, que vai jogá-la para o buraco, e você pode ajudá-la, ou você pode falar assim, isso não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nada com isso. Eu dou de ombros, viro as costas, e falo, isso não é para mim. Tem gente que às vezes chega para mim e fala assim, pastor, eu vi que fulano, eu até vi, olha, eu vi que a pessoa ia quebrar a cara. Mas como eu não tenho nada a ver com isso, alô, acertei uma pedra aqui, né? A gente foi criado para pensar dessa forma, amém, gente? A gente foi criado para pensar que a gente não tem nada a ver com isso. A gente foi criado para pensar que é intromissão a gente chamar alguém e mostrar o erro que a pessoa está. E talvez por ser criado dessa maneira, a gente não sabe fazer do melhor jeito. Porque ou a gente chega e mete o dedo na cara e você está errado. A gente não tem um pensamento amoroso que vai fazer assim, cara, eu vou pensar o melhor jeito, eu vou raciocinar, eu vou tomar um tempo de oração para saber como eu posso alcançar essa pessoa. Com um conselho, com uma intervenção, ou com qualquer coisa que eu possa fazer para ajudá-la a não ir para o buraco que ela, cega, não está vendo que está indo. E sabe, a gente é ensinado a não fazer isso. De modo que em muitas situações, você é considerado uma pessoa muito intrometida. Só que eu vou te dizer algo. Na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia, e eu sou uma pessoa bastante intrometida. Amém? Sou chamado pelo Senhor para ser intrometido. Normalmente, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, normalmente quando a gente enxerga algo na vida de alguém, algo que a gente pode ajudar, muitas vezes, irmãos, é porque o Senhor tem nos levantado para poder ajudar essa pessoa. E se a gente tiver um pensamento de isso não é comigo, a gente corre o risco de se tornar extremamente farisaico. Daquele tipo que chega no templo e fala, graças a Deus que o Senhor me encontrou. Ainda bem que eu não sou como esse povo que estava pulando carnaval semana passada. Graças a Deus que eu não sou como esse publicano.
Aleluia. E a gente faz isso justamente por medo de... E se eu falar algo com essa pessoa e ela se indispor comigo? Acontece, irmãos. Demais. Mas deixa eu te dizer, é muito mais comum, se você faz de um jeito amoroso, a gratidão do que a rejeição. Porque, na verdade, no fim das contas, o mundo está carente desse tipo de amor. Esse tipo de amor, essa manifestação do amor, que tem o nome, sim, de misericórdia. É uma questão de misericórdia. Você vê alguém que está sofrendo e você fazer algo para poder auxiliar essa pessoa que está sofrendo, mesmo que ela não tenha te pedido. A gente tem Jesus contando uma parábola do homem que estava descendo de... Agora me fugiu, se é de Jerusalém para Jericó ou de Jericó para Jerusalém para Jericó. Que tem uma parada escatológica nesse negócio tal. De Jerusalém para Jericó, e ele é assaltado, né? E batem nele, deixam ele lá largado, e passa um sacerdote, dá a volta por ele, passa o fariseu, dá a volta, finge que ele não está lá. E vem um samaritano, no caminho oposto. Os samaritanos que eram rivais dos judeus. E esse samaritano, que depois é conhecido como bom samaritano, e até hoje a gente acha que todo mundo samaritano é bom por causa dele. A gente fala, fulano é um bom samaritano. Olha só, ele é um samaritano. Não, samaritano não é sinônimo de gente boa. Esse era. Por quê? Porque ele era um rival do judeu. Ele passa, vê o cara estatelado no chão, precisando de misericórdia, leva ele para uma hospedaria, paga a hospedagem dele e fala só, quando eu voltar, se ele gastar mais, pode deixar que eu pago. Veja que está relacionada a misericórdia, a generosidade do nosso coração. A generosidade de você ver alguém sofrendo e falar, eu não consigo ver essa pessoa sofrendo e fingir que não tem nada acontecendo. Amém, gente? Fala a verdade se isso não é uma manifestação do amor de Deus. Você vê alguém sofrendo, ou alguém se perdendo, alguém no caminho de se perder, eu sei que a gente tem uma coisa de não querer se meter, muito por não querer entrar em confusão que não é nossa, né? Ah, mas não é meu, mas eu não tenho nada a ver com isso. Irmãos, eu vou te convencer hoje que tem. Porque, sabe o problema nosso de ir para a perdição, de ir para o inferno? Jesus não tinha nada a ver com isso. Jesus não tinha absolutamente nada a ver com os nossos problemas, com os nossos erros. E, na verdade, a graça que nos alcança, ela vem pela misericórdia de nos vermos perdidos. Ele nos viu como o samaritano viu, destruídos, perdidos. Gente, tem gente que acha, eu já fui afetado por esse pensamento também. Às vezes a gente é tentado a achar que talvez se a gente não tivesse feito as escolhas que a gente fez, a gente poderia estar muito melhor. Ah, será que se eu não fosse, se eu não entrasse para o ministério, talvez eu estaria muito bem fora, talvez eu estaria muito rico, talvez eu estaria morto. A gente tem mania de fazer o desenho na nossa mente, na hora do... Se Jesus não tivesse me encontrado, talvez eu estaria melhor. Não estaria não, irmãos. Não tem como ter um encontro com o Senhor e estar pior do que você estava antes. Pelo contrário, o Senhor nos achou quando nós estávamos destruídos. Amém.
Ele nos achou como o samaritano achou aquele homem. Nós fomos atropelados por esse sistema nojento desse mundo. Esse sistema de ganância, de cobiça, de individualismo. E esse espírito individualista, de eu não tenho nada a ver com isso. Esse espírito de esse problema não é meu. Isso não pode fazer parte da nossa cultura. Esse espírito de a dor do outro não dói em mim, não pode fazer parte da nossa cultura. Esse espírito de ele errou comigo, eu quero mais é que ele se lasque, não pode fazer nada, não pode fazer parte da nossa cultura. Porque de fato, esse espírito não é um espírito daquele que foi salvo. Ele é um espírito do fariseu. Na quinta-feira, eu acho, eu ministrei sobre os nossos olhos, né, envenenados pelo sistema do mundo. E eu falei sobre a mulher que foi surpreendida em flagrante de adultério, né? E, sabe, o sistema do mundo faz com que a gente fique implacável. Implacável. Errou, tem que pagar. Errou comigo, tem que sofrer. Ah, mas ele errou, ele tem que... Você percebe o tanto que isso é diabólico? Pastor, mas Deus vai exercer juízo. Deus só pode exercer juízo porque Ele é justo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem coragem verdadeira, de dizer que todos os seus julgamentos são justos? Se você tem, você é muito mais tolo do que parece. Porque é impossível para nós. É impossível. Mas a gente acha que pode, mas é impossível. Deus só pode ter esse julgamento porque Ele tem uma prerrogativa que nós não temos. Ele conhece pensamentos e intenções do coração. Ele sonda corações e Ele é onisciente. Não importa quão inteligente você possa crer que você é. Você não é clarividente. Você não enxerga o que está no coração das pessoas. Você não conhece o passado das pessoas. Você não sabe as lutas que as pessoas estão tendo. Você não sabe o que as pessoas passaram. A única coisa que a gente tem para fazer é amar e ser misericordioso com as pessoas. A única coisa justa que a gente tem para fazer, pastor, mas às vezes se a gente fizer isso, a gente vai ser muito bobo, que as pessoas vão tripudiar da gente. Eu sei, eles fizeram isso com Jesus. É normal. A gente não pode querer agir baseado na sabedoria do mundo. Mas e se tripudiarem de mim, se tripudiarem de você, você vai estar sendo um Cristo verdadeiro. E lembre-se que maior é o que está em você do que o que está no mundo. A gente não pode ter medo de sofrer o dano do mundo e esquecer que existe um dano sim, se deliberadamente de coração não desejarmos seguir aquilo que a palavra ensina a gente a fazer. Porque eu jamais quero ser chamado por Jesus Cristo de hipócrita. Aleluia. Porque se eu estou em Cristo, e nós estamos em Cristo, amém? Eu posso vir na igreja, eu posso servir ao Senhor, eu posso fazer um monte de coisa muito legal que aparentemente, para o povo, seja espetacular. Eu posso fazer isso, mas por dentro, Deus me conhece. Melhor do que eu até. Só que é para Ele e não para o povo que eu vou prestar contas no último dia. E às vezes a gente se preocupa mais de prestar conta para os outros. E é por isso que a gente fica recuado. Eu não vou entrar em confusão, porque se eu entrar em confusão eu vou sofrer, é melhor eu ficar aqui na minha. Eu dou meu dízimo, eu frequento o culto, eu fico na boa. Mas e a generosidade com o outro? E a misericórdia com quem erra?
E a misericórdia com quem sofre. Pastor, mas quantas coisas mais eu preciso fazer pela pessoa? 70 vezes 7, mais uma milha, outro tapa na cara, não importa quantas vezes. Até porque, para pensar quantas vezes você já pecou. Você consegue? Você tem um pecômetro? Pecadômetro? Pecadômetro. Pequeno, não sei. A gente nem sabe. Né? Agora, para pensar junto comigo. Se o pecado verdadeiro está em não ser justo, misericordioso e fiel, quanto menos misericordioso, mais em pecado eu estou. E, nesse ponto, eu me coloco numa situação extrema de juízo. Mateus 12, 7. Jesus diz aos fariseus: se você soubesse o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Já parou para pensar que quando a gente não é misericordioso, quando a gente é implacável, a gente pode estar condenando gente inocente? Porque a gente coloca o nosso senso de justiça. Errou a mulher adúltera, né? Errou, a lei diz que tem que ser apedrejada. Errou, tem que pagar. Errou, tem que sofrer. Errou. E eu erro, e quando comigo como que funciona? A mesma régua que eu uso para medir o outro vai servir para medir para mim? Porque eu duvido que a gente queira que essa régua, que às vezes a gente usa para medir o outro, sirvam para medir a gente. Mas pastor, você não vê o tanto que a pessoa está errando comigo? Ela é uma pessoa ruim. Ore por ela. Mas eu tenho que orar por ela, eu tenho que amar. A palavra fala para a gente amar o inimigo. Alô? Cuidado com a inspiração, para você não julgar demais o seu próximo. Sabe quem que a gente tem maior dificuldade de exercer misericórdia? Com os mais próximos. O marido com a mulher com o marido. O funcionário com o patrão com o funcionário. Trabalha o tempo todo, acha que conhece demais, acha que sabe demais, começa... E o diabo trabalha muito nessas questões, né? Porque unidade verdadeiramente existe com um relacionamento mais próximo. Então, o trabalho diabólico é para quebrar os relacionamentos mais próximos. É muito mais fácil você dizer que você está muito bem com uma pessoa que você mal tem contato. Eu não tenho contato direito com essa pessoa. Agora, quando está muito perto, a relação ela tem uma tendência a se desgastar. E aí, qualquer coisinha entorna. Ah, é porque eu já estou cheio. Eu estou cheio de... E normalmente você está cheio de várias coisas. O mundo é mau e o dia a dia é pesado. E aí, em casa, a gota entorna. No pobre coitado do seu parceiro. Que não tem nada a ver com a história. E aí, entorna do outro lado também. E, às vezes chega pessoas para conversar comigo, que brigaram. Pastor, a gente brigou, foi uma briga horrorosa. Aí como é que começou? E os motivos são os mais divertidos. Porque eles não têm sentido nenhum, ninguém brigaria por aquilo. E se você for cavando, e você não acha nada. Não acha nada. Não, mas brigou por quê? Não, porque falou comigo desse jeito, e aí... Tá, mas você briga com todo mundo? Não, mas é porque... Mas tá tendo problema? Não, mas é porque... E aí? Não tem nada mesmo.
Não tem nada. Presta atenção se não é verdade. E a gente tem mais dificuldade para exercer misericórdia com quem a gente está mais perto. Logo, se a gente não aprende a ser misericordioso, a gente fica cada vez mais distante das pessoas. Ou seja, sem misericórdia não existe unidade. Não existe. Porque a gente precisa exercer uma misericórdia entre nós, que estamos próximos, o tempo inteiro. Irmãos, eu vou errar com você. Às vezes eu nem vou errar, porque eu não sei se você sabe, eu nunca erro. Teve um dia que eu errei, verdade? Foi quando eu achei que eu tinha errado. Mas você pode ter uma percepção que eu errei com você. Eu estou brincando, mas não estou não. Ó, muitas vezes a gente só tem uma percepção errada mesmo. Muitas vezes a gente a confusão na cabeça vai para o jeito que falou. Não gostei dessa coisa, não gostei dessa outra coisa. E sabe, olha que prisão que é isso. Não é? Olha que prisão que é a gente se relacionar com as pessoas com falta de misericórdia. Olha que prisão que é a gente ter essa... Eu ministrei domingo passado pela manhã, quinta-feira agora, assuntos que completam o que eu estou falando hoje. Porque quando você não tem misericórdia, você também não tem confiança. Quando você não tem misericórdia, você não está enxergando as pessoas com bons olhos. E isso é uma coisa que não tem a ver com as pessoas. Tem a ver com a instrução que você escolheu seguir. Que é baseada no medo. Medo de sofrer, medo de ser decepcionado. Mas o justo vive pela fé. A fé é o oposto do medo. Porque a fé é a certeza das coisas que eu espero, as coisas que eu creio que vão dar certo. O medo é a certeza que as coisas vão dar errado. Eu não vou entrar aqui porque se eu for por aqui eu vou me lascar, não é? O medo é exatamente o oposto da fé. A incredulidade não é o oposto da fé. A incredulidade é o meio termo, né? A pessoa que não crê em nada, que não sabe nada do que vai acontecer. Agora, o medo é um oposto. Se você sempre tem medo de se relacionar, você está vivendo numa prisão sem grade. Que é o pior tipo de prisão que tem. Porque grade dá para arrebentar. Quando não tem grade, você não sabe onde que está. Você simplesmente está com medo de todo mundo. Ah, eu não sei. E talvez, olha só a loucura. Dependendo do nível de doideira que está na sua cabeça, você pode estar com medo do que eu estou falando agora. Já está me falando que vai errar comigo, que vai me arrebentar. Eu que não caio nessa. Eu não vou cair nessa não, já sei como é que é. Estão querendo... Estão querendo me explorar já. Logo, logo eles vão falar de dinheiro, quer ver? Tem na programação do culto dízimos e ofertas, mas não tem nada a ver com isso. Mas não é isso. É uma coisa só. É uma coisa só. O fruto do novo nascimento, ele é uma coisa só. E a misericórdia está ligada a ele. Não tem como você dizer que você está em Cristo, para Cristo. Para mim tem como. Jesus falou sobre a limpeza do prato e do copo, né? E eu não sei, prato para mim é o item de louça mais fácil de lavar. Não é? É simplão, tal, rapidinho. Panela é mais complicado. Panela, concorda? Panela é complicado. Porém,
no primeiro século, as pessoas não comiam os pratos como a gente come hoje. Comiam em caçarolas, que é umas panelinhas mesmo. Então, era mais difícil mesmo de limpar. Quando Jesus fala do exterior do prato e do copo, ele está falando de pratos e copos ou de estanho ou de cerâmica, que por preguiça, muitas pessoas só lavavam a parte de fora. Porque por dentro dá mais trabalho, né? Então, dar o dízimo, frequentar culto, mudar a vestimenta, mudar o jeito de falar, segurar o palavrão para dentro da boca, são fáceis, são coisas fáceis de fazer. Amém? Para alguns mais, para outros menos, mas são fáceis de fazer. Agora, a parte de dentro, o jeito que eu olho para o irmão, cara, isso é duro. Porque a gente é acostumado a virar uma máquina de julgamento. Se a gente não tomar cuidado, eu estou te julgando aqui agora e você está me julgando. Está com cara ruim para mim, está com cara boa, está dormindo, eu estou... Bocejou, está com preguiça. É sério, é uma... E você também. Está falando para mim, está falando para ele. Ah, está falando para fulano que podia ouvir isso melhor. Não, será que alguém falou alguma coisa com o pastor sobre o meu problema? A gente vira uma máquina de julgamento. Uma máquina. Que no fim das contas a gente está tentando colocar a gente como melhor ou pior do que a outra pessoa. E deixa eu te falar uma coisa, o seu cérebro sempre vai te enganar para te colocar numa posição de melhor do que outra pessoa. Sempre. Sempre você vai, por uma questão emocional, se convencer que você é melhor do que o outro. O que torna a gente completamente cego. É por isso que ele chama os fariseus de cegos. Agora, se a gente é cego, quando a gente olha para o nosso próprio julgamento, a luz está na palavra. Por isso, a nossa predisposição não pode ser julgar o outro. A nossa predisposição, o nosso padrão, tem que ser exercer misericórdia. Na dúvida, exerça misericórdia. Pastor, não sei o que fazer. Nesse caso, eu faço o quê? Não precisa nem me perguntar. Exerça misericórdia. Na dúvida, exerça misericórdia. Está com dúvida? Exerça misericórdia. Faça o quê? Exerça misericórdia. Mas até nesse caso, até onde? Qual é o fim da misericórdia do Senhor? A misericórdia que dura para sempre, a misericórdia que triunfa sobre o juízo. Pastor, mas até onde eu vou sofrer? Isso é com o Senhor, não é com a gente. Isso é andar pela fé. É eu praticar um negócio que não faz sentido nenhum no mundo. Mas porque eu amo o Senhor e porque Ele me amou. Gente, Jesus fez isso. A morte dele, por misericórdia. Sabe, Jesus ele estava em carne. A gente tem que lembrar desses pedaços da Bíblia. Jesus foi, amados, sem saber como que ia voltar. Ele foi pela fé, o Senhor vai me resgatar. O Senhor vai me levantar, o Senhor vai me trazer de volta. O Senhor vai me ressuscitar. O diabo foi tentando ele para ele pecar até o último minuto. Para que se ele pecasse, ele não cumprisse o papel dele. Ele até o último minuto se manteve fiel, sofrendo, exercendo misericórdia, o povo cuspindo na cara dele, ele fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles fazem. Irmãos, a gente tem essa maturidade
de olhar para uma pessoa que está machucando a gente. Machucando, não é assim sem querer, não. Machucando. E falar, perdoa ele, Senhor. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ah, pastor, mas as pessoas... Será que sabem? Será que as pessoas que erram sabem que o salário do pecado é a morte? Será que toda vez que a gente erra, a gente sabe que cada erro é um tiro no nosso próprio pé? Será que a gente sabe disso? Será que as pessoas sabem disso de verdade? Porque a gente às vezes julga como se soubesse. E olha, eu não estou caindo numa vala universalista aqui não. Existem pessoas que se não abraçarem o arrependimento vão sim se perder. A questão é, quem determina esse juízo não somos nós. É o Senhor que vai enxergar que aqueles corações já não têm mais possibilidade de redenção. E aí sim a misericórdia se esvai. Vá lá em Hebreus capítulo 10. Vou te mostrar isso aqui. O fim da misericórdia. Hebreus 10, 25. Diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. No verso 24 diz, consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. É o que a gente está fazendo aqui hoje, amém? Estamos reunindo como igreja, nos incentivando ao amor e às boas obras, amém? E aí, quem não faz isso, quem não entra nesse sistema de se reunir como igreja para se incentivar ao amor e às boas obras, vai cair naturalmente no erro do pecado deliberado. Porque nós somos aquilo que nós ouvimos a nosso respeito. Talvez, e certamente creio que o Espírito Santo assim nos guia, você está sendo alimentado por essa palavra hoje. De maneira que se você passar por algum apuro, em que você vai precisar exercer misericórdia sobre alguém, você vai ser lembrado pelo Espírito dessa mensagem. Amém? É assim que funciona. E aí você vai ter a decisão de ser misericordioso ou não. E eu tenho convicção que você vai ser misericordioso. Amém? Mas se você não está aqui, se você não está sendo incentivado ao amor e às boas obras, essa coisa de não querer se reunir como igreja, costuma estar ligado a não querer ouvir as coisas que me incomodam. E essas coisas me incomodam porque eu não quero mudar quem eu sou. E isso é um motor do pecado deliberado. Por isso o versículo 26 vai dizer, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. A pessoa se coloca num lugar de inimigo de Deus. E o verso 28 vai dizer, quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ah, mas era a lei de Moisés. O 29 diz, quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. A vingança e a retribuição pertencem ao Senhor. O Senhor vai julgar o seu povo. É o Senhor que vai nos julgar. Amém. Você fica feliz com isso? Eu fico feliz.
Porque o Senhor é justo. Mas ao mesmo tempo eu fico alerta. Porque eu consigo esconder muitas coisas de vocês, mas dele não. E aí, a gente é ensinado de fato. Porque eu consigo dar desculpas sobre minhas atitudes para pessoas que são tão imperfeitas quanto eu. Se eu chamar pessoas imperfeitas para conversar, a gente vai, inclusive, a gente pode fazer uma roda de fofoca gospel. É normal, a gente está só comentando. Ah, é porque acontece, é isso mesmo, você acha que o outro também não conversa? E a gente faz a fofoca que a gente quiser, porque a gente consegue se justificar um com o outro, de falar mal um do outro, de ser mal um com o outro, a gente consegue fazer isso. Porque a nossa régua é baixa de santidade. Não é? Então, enquanto é com o outro, eu dou uma esquecida que Deus existe, eu dou uma esquecida que Deus está vendo tudo que está acontecendo. E eu peco, tranquilão. Graças a Deus que Ele é misericordioso, porque se Deus matasse fofoqueiro, a igreja já está com dificuldade. Alô? Eu senti um negócio. Gente, misericórdia, viu? Misericórdia. Olha o Everson vindo correndo. Te aceleraram lá, Everson? Ai, Jesus Cristo. O que eu estava falando? Não sei porque eu entrei nesse negócio de... Sabe? Se a gente lembrar que é Deus que olha as nossas atitudes, que é Deus que avalia quem nós somos, a gente vai se atentar mais a limpar o interior do nosso coração, do que se preocupar com o que as pessoas estão enxergando sobre mim. Porque assim que associações ruins acontecem, roda de fofoca acontece por causa disso. O fofoqueiro se encontra, é um imã. Por exemplo, não sei porque eu estou falando de fofoqueiro não, mas tá bom. É um imã. Assim como pessoas que gente, já teve alguns escândalos dentro da igreja, que eu fico completamente assustado como que consegue acontecer de orgias. Falei, gente, como que esse povo combina? Como é que eles se acham? Como é que puxa o assunto? Eu não sei. Mas eu acho que o diabo faz os encontros. Fuja. Se você está vendo, se você está vendo demais o outro com muito erro, cuidado, você está sendo atraído para esse buraco negro aí. Escolha melhor sua associação. Sabe, não dá para estar longe do pecado do mundo não, mas dá para livrar-se você mesmo. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, sobre isso. Não precisa abrir lá não, depois você checa. Mas sabe, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de só parecer crente. Ou que o parecer crente se torne suficiente. Porque com o tempo, a gente acostuma, é fácil. É fácil, você vai trocando o armário, né? O Rema te ajuda nisso. Você vai melhorando ali o jeito de falar, você vai... Paz do Senhor, graça e paz, querido. Amado irmão. Você muda. É mais fácil limpar a parte de fora. A parte de enxergar o outro
como Cristo enxerga, é a única que importa. Mas é possível conviver. Está aqui. É possível conviver só com o exterior limpo. Por quê? Eu convivo mais ou menos. Eu não chego tão perto. Porque se eu chegar muito perto, dá para ver o que tem dentro. E se eu não sou uma pessoa misericordiosa, também eu não vou colher misericórdia. Se eu não sou misericordioso, quem vai ser comigo? Pode ser até que sejam, mas como eu enxergo o mundo com os meus olhos, eu acabo olhando para o mundo e falar assim, se as pessoas descobrirem quem eu sou de verdade, elas não vão me amar. E aí eu fico afastado. Ou seja, a vida de pecado e de falta de misericórdia também faz a gente se isolar e ser uma presa mais fácil para os lobos e para os inimigos. Irmãos, essa palavra é para proteger você de ser tragado pelo pecado. Porque quanto mais misericordioso eu sou, mais misericórdia eu alcanço. Amém. Quanto mais misericordioso eu sou, mais misericórdia eu alcanço. Aleluia. Aleluia. Tiago 3,17 diz, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Jesus diz em Mateus, no capítulo 5, no verso 7, no Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu não sei como você pensa sobre você mesmo. Às vezes a gente acha que só porque eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa aperfeiçoada. Eu não trapaceio, eu não roubo, eu não mato, eu fico só na minha. Mas ficar só na sua não é amor, não é misericórdia, não é generosidade. Se você ficar só na sua, fique tranquilo, o diabo não vai te atrapalhar. Você está exatamente onde ele quer que você fique, na sua, sem ser luz para ninguém, sem ser sal para ninguém. Lembra do que a palavra diz, se o sal perdeu o sabor, ele só serve para ser pisado pelos homens. Você não pode pensar em viver uma vida reclusa. Não, eu não atrapalho ninguém, mas você não ajuda ninguém. Mas eu não faço nada contra ninguém, mas não faz a favor também. A sua utilidade é a mesma de uma pedra. É sério. Não é verdade, gente? Não, mas pelo menos eu não atrapalho. Isso aqui é um troféu? Isso aqui é o quê? Um galardão. Deus vai chegar e falar assim, esse irmão, ele passou pela terra como se não tivesse passado. Ó, maravilhoso, palmas para ele. Ele passou e ele não atrapalhou ninguém, não ajudou também não, mas ele passou. A existência dele foi, não atrapalhou ninguém. Ou seja, nem precisava ter nascido. É brincadeira, mas não é, né? A gente acha que esse é o máximo de santidade. Não, gente, não é nem o mínimo. Santidade é ser generoso, se doar pelo outro, caminhar a milha extra. É por isso que essas palavras de Jesus de caminhar a milha extra, tomar o segundo tapa e
e perdoar 70 vezes 7 ainda depois de 2000 anos parecem coisas tão difíceis para a igreja. Não deveriam ser. Não deveriam ser. Uma pregação sobre amor, perdão e misericórdia não deveria ser algo tão, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Porque isso está no nosso espírito. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Isso está na nossa nova criação. Nós somos novas criaturas. Nós não somos mais essas pessoas apáticas, apagadas, sem amor, sem misericórdia, mortas. Não, nós temos vida. Nós fomos recheados da vida do Senhor. E essa vida vai nos mover a andarmos como Jesus andou. Não podemos andar como se estivéssemos mortos, apáticos. Não, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Você recebeu uma vida nova. Você recebeu o Espírito Santo de Deus para fazer obras como as de Jesus e obras ainda maiores. A nossa existência tem um propósito, irmãos. Mas a gente só consegue chegar no muito se a gente for fiel no pouco. Eu lembro que quando eu me converti, eu fui criticado por várias pessoas por fazer coisas extremamente tolas. Gente, os cracudos mentiam para mim, eu dava dinheiro. Um irmão lá, eu quase que eu fui assaltado, tomei um tiro um dia, levando um irmão 5 horas da manhã para uma clínica de reabilitação, com a Natália no carro. Foi um livramento. E ministros às vezes chegando para mim falando assim: você é bobo demais, esse cara não quer nada, esse cara não quer nada, esse cara não quer nada. E eu percebi que tinha alguns que achavam que todo mundo não queria nada. Tem gente que não quer nada mesmo. E aí não adianta realmente ajudar a gente que não quer ser ajudado. Você tenta ajudar, a pessoa não quer, tudo bem, quando quiser de novo eu estou aqui, amém? Agora a pessoa pede, ela quer ser ajudada, você vai ajudar. Você é bobo demais, sou bobo, a pessoa pediu. Não, mas ela não quer não. Como é que você sabe? Sabe, esse cara estava até certo, a pessoa não queria não. Mas é bom que eu tenha o amor e a misericórdia como estilo de vida. Ainda que eu sofra algum dano, eu prefiro me identificar no sofrimento com o Senhor do que me identificar com o mundo que está caído. Amém? Porque cristianismo é isso, irmãos. Não é bater cartão em igreja e pagar. O pessoal fala pagar o dízimo, né? Como se fosse um boleto. É não, gente. Se não for de coração, nem faça. Nem faça. Faça, mas faça de coração. Faça, mas sem omitir o mais importante, que é a justiça, a paz e a misericórdia. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu oro, Senhor, por corações aspergidos com seu sangue, por consciências purificadas, por um avivamento, um reavivamento de santidade completa, plena e perfeita no meio do seu povo. Por sermos conhecidos como uma igreja que ama e que é misericordiosa, que busca sim a santidade, mas não como uma limpeza exterior do copo e do prato, mas como um estilo de vida. Eu oro por uma mudança completa de estilo de vida, começando por nós, Senhor, mas alcançando todos aqueles que têm contato com a gente, para que pela nossa unidade, santidade, amor e misericórdia possam ver que Jesus Cristo é real e que Ele está aqui
por meio do seu corpo, por meio do seu povo. Obrigado, Senhor. Aleluia. O Senhor